Bom, para resolver essa EDO exata, primeiro vou fazer um teste para verificar se ela é mesmo exata, do tipo exata, né? Então, a função aqui, que multiplica o dx, eu vou chamar de m, né? E, então, a função m é uma função de duas variáveis, né? Eu vou distribuir o x aqui, eu vou expressar como 2x ao cubo mais xy quadrado. Então, essa é a minha função m, né? A minha função n é a função que multiplica o dy. A minha função n é uma função de duas variáveis, né? E vou expressar também, vou distribuir o y aqui, vai ficar x quadrado y, distribuindo aqui, né? Mais 2y ao cubo. Tem aqui, então, as duas funções. O teste consiste no seguinte. O teste, né, para verificar se é exata, eu vou derivar a função m em relação a y, né? M está multiplicando o dx, mas na hora do teste eu vou derivar m em relação a y, derivada parcial. Então, derivando a m em relação a y, aqui dá zero, porque é uma constante que está somando, e a derivada aqui mantém o x, né, que é uma constante, estou derivando em relação a y, então, mantém o x e deriva y quadrado, vai dar 2xy. Bom, de modo análogo, eu vou derivar parcialmente n em relação a x. N está multiplicando o dy, mas eu derivo n em relação a x, para fazer esse teste. Mantenho aqui, derivando, mantenho o y, que a variável é x, né? Y é uma constante multiplicando, mantém, deriva o x quadrado, vai dar 2xy, né, aqui. E essa aqui, olha, 2y ao cubo, como eu estou derivando em relação a x, isso é uma constante, constante somando, a derivada é zero. Ok, veja, são iguais. Né? Como essas derivadas são iguais, isso implica que, né, a minha EDO, ela é exata. Ela é exata. O que significa isso? Significa que existe uma função u, né, onde, veja, a derivada parcial de u em relação a x é m, né? E a derivada parcial de u em relação a y é n. Então, isso aqui é importante. Bom, mas qual a importância dessa função u? A solução, né? A solução da EDO é dada por essa função u igual a uma constante. Então, por isso que é interessante, né? Quer dizer, é fundamental encontrar essa função u, né? Porque essa função u, ela vai fornecer a solução da EDO, né? Bom, ok. Então, eu tenho a garantia, então, né? Como eu fiz o teste aqui, né? Deu verdadeiro, né? As derivadas parciais aqui são iguais, então a EDO é exata, então existe a função u, né? Então, essa função u, o próximo passo aqui é encontrar essa função u. Para encontrar a função u, eu vou utilizar essas informações aqui, né? Então, vamos lá agora. Próximo passo, vamos encontrar a função u. Então, veja. Então, para encontrar a função u, eu vou partir dessa informação. Eu não conheço a função u, mas eu sei que a derivada de u, né, em relação a x é a função m, né, e a derivada de u em relação a y é a função n. Bom, ok.
Então, vou utilizar essas informações aqui para encontrar U. Veja só, né? Eu tenho a derivada de U em relação a X e quero encontrar U, o que eu faço? Eu integro. Então, eu vou integrar essa equação aqui, eu vou integrar, tá? Na variável X, ou seja, eu vou integrar essa derivada de U em relação a X, vou integrar na variável X. Por quê? Eu tenho a derivada da função e quero achar a função. Então, eu integro. Como a derivada é em relação a X, você integra em relação a X. Então, vai ficar igual, né, a integral da minha função m, né, estou integrando na variável X. Ok. Bom, então, vamos fazer essa conta aqui. Então, veja, continuando aqui, ó, a integral da derivada de U em relação a X, veja, a minha função m, né, a minha função m, eu tenho a função m aqui, essa é a minha função m, né, eu vou integrar, então, tá aqui, 2x ao cubo mais xy quadrado. Eu vou integrar na variável x, né? Integrar na variável x. Ok. Bom, então, podemos já integrar, né? Na verdade, aqui, olha, né? Fazendo um pouco mais detalhado, eu vou integrar a derivada de U em relação a x, na variável x. Aqui eu tenho uma soma, então, eu vou imaginar a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu vou quebrar aqui em duas integrais, né, em relação a x. Bom, então, podemos integrar. São integrais imediatas. Lembrando que eu estou integrando em relação a x, então o y é constante. Veja. Então, aqui, ó, a integral da derivada de u é o próprio u, né? Porque eu estou integrando uma derivada, eu estou integrando na variável x uma derivada, né? Uma derivada na variável x também. Então, deu a própria função u. Isso tem a ver com o teorema fundamental do cálculo. Aqui o 2, eu posso tirar da integral, integra x ao cubo, que vai dar x à quarta sobre 4. Regrinha do K mais 1, né? Mas, aqui, eu estou integrando em relação a x. Então, né? Isso aqui, ó, o y quadrado é uma constante, pode sair da integral. Então, olha, y quadrado sai, fica a integral só de x. Integral só de x. Integral de x é x quadrado sobre 2, né? Mais uma constante de integração, que eu vou chamar de C1. Detalhe, essa constante de integração, como eu integrei em relação a x, o y é constante. Então, essa constante de integração, ela pode depender de y, né? Porque o y foi constante nesse momento, então eu vou investigar isso. Vou falar que é uma constante de integração que pode depender de y. Depois eu vou achar, então, quem é essa constante, né? Ok. Bom, o meu objetivo é encontrar U. Eu já tenho aqui uma cara para U, né? Só falta investigar a função constante C1. Encontrar uma cara para essa função constante, para essa constante C1. Bom, por outro lado, né? Eu tenho essa informação. Eu tenho essa informação também, olha, que eu ainda não utilizei. Essa informação aqui, ó, né? Eu sei que veja, a derivada de U em relação a Y é N. E aqui eu já tenho U. O que eu vou fazer? Antes disso, eu vou derivar isso aqui em relação a Y, tá? Esse U aqui que eu encontrei, eu vou derivar em relação a Y para poder comparar com aquela derivada de U em relação a Y. Então, eu vou derivar isso em relação a Y, por quê? Porque eu já tenho uma informação sobre a derivada de U em relação a Y. Aí, eu vou igualar as duas. Então, aqui, ó, eu vou derivar, né? Eu vou derivar isso aqui em Y. Derivada de U em relação a Y, né? Então, isso é constante somando, a derivada disso é zero. Aqui, y² sobre 2 é uma constante multiplicando, mantém.
deriva y ao quadrado. Então, vai dar 2y mantém x² sobre 2. Mais derivada de C1 em relação a y. C1 que pode depender de y. Bom, agora sim, né? Agora eu vou pegar essa informação aqui, né? E vou utilizar aqui. Bom, eu tenho que parcial de u em relação a y é n. Bom, ok. Eu tenho... Então, eu vou igualar, veja só. Eu tenho, né? Eu tenho aqui, veja, né? Isso aqui é parcial de 1 em y e isso daqui também. Então, eu posso igualar. Eu posso igualar isso daqui, né? Deve ser igual a isso aqui, né? A n. Então, igualando, né? Igualando essas duas aqui, eu vou... Então, aqui eu posso... Olha, eu posso cancelar aqui, né? Então, veja. Então, eu vou copiar isso aqui igual a n. Então, eu tenho lá, yx², tá aqui, mais derivada de C1 em relação a y, né? Eu vou igualar a n, né? Vou igualar a n, vou pôr assim, pronto. Bom, então, eu tinha aqui, olha, o meu n. Tá aqui meu n. Olha meu n aqui. Então, eu vou... Tá aqui, olha. Yx² mais derivada de C1, né? Em relação a y. C1, derivada na variável y do C1, que eu ainda não conheço, igual a n. O n tá aqui. X² y mais 2y ao cubo. Ok. Nesse ponto, a gente sempre vai cancelar alguma coisa aqui, né? Olha só. Eu falo o seguinte, ó. Chega aqui, a gente cancela alguma coisa, né? Quando você iguala isso, você vai cancelar e você ficou com essa equação aqui, ó. Derivada de C1 na variável y, né? C1 que depende de y, pode depender de y, né? Nós vamos investigar isso. Igual a 2y ao cubo. Bom, eu quero encontrar C1. E eu tenho a derivada de C1. O que eu faço? Integro. Então, eu vou integrar aqui dos dois lados, né? Vou integrar em relação a que variável? Variável y, né? Eu tenho a derivada de C1 na variável y e quero encontrar C1. Então, você tem que integrar na variável y. Olha, passa a integral aqui, ó, dy, ok? Bom, continuando, então, olha só. Continuando, olha, integral da derivada de C1 é o próprio, ó, integral da derivada de C1 na variável y, né, é o próprio C1. Então, é C1. É o C1 que depende de y, né, igual. Aqui eu vou integrar, o 2 sai da integral, integra y ao cubo, vai dar y² sobre 4, mais uma constante C2. Aí, agora, essa constante é numérica, né? Não depende mais de ninguém. Bom, ok. Pronto. O que eu faço agora? Atualizo o u, né? Vamos atualizar. Atualizando u, né? Quem é o mesmo? Então, vamos ver. Eu tinha encontrado o u aqui, né? Eu tinha encontrado o meu u. Olha, né? Aqui meu u. Aquela hora eu tinha encontrado uma cara pro u, né? Aqui eu vou simplificar por 2. Bom, então, veja só. Só que, então, atualizando o meu u era isso aqui, né? x² sobre, simplifiquei aqui, sobre 2, né? Aqui, ó. Né? Tô buscando aquele u que eu tinha encontrado. Mais... y² x² sobre 2, mais um C1. Só que C1, agora eu encontrei, né? Olha o valor do C1. Já vamos botar o valor dele.
Quem é C1? C1 é y à quarta sobre 2, mais C2, mais um C2. Pronto. Olha, né? Atualizei o meu U, né? Fui lá buscar meu U, no lugar do C1, eu botei, então, o que eu tinha encontrado, né? Eu já tinha encontrado o C1. Então, tá aqui, né? Era isso aqui, mais C1, e C1 substitui o valor de C1. Eu já encontrei U. Pronto. A solução, a teoria diz que a solução da EDO é dada, né, por U igual a uma constante. Pronto. Então, pega essa função U, que é x à quarta, né, sobre 2, mais y quadrado, x quadrado sobre 2, mais y à quarta sobre 2, igual, mais, né, C2, né, fala, U igual a uma constante C. Ou seja, eu posso, né, deixar mais elegante, fazendo o quê? Multiplicando tudo por 2, né? Vamos multiplicar tudo por 2? Olha, multiplicando tudo por 2. Ok, né? Então, aí simplifica tudo aqui, né? Não, aqui não. 2C2. Na verdade, o que vai acontecer? Isso aqui, ó, isso aqui passa para lá, né? 2C2 passa para cá, junta com 2C, tudo isso eu vou chamar de um K, né? Então, vai ficar, a solução é x à quarta mais, né? Y quadrado x quadrado mais y à quarta igual, né? Passa essa 2C2 pro lado de lá, né? Junta com 2C, vamos chamar tudo de K, pronto. Tá aqui, então, a solução geral da minha EDO exata.